você de Campinas que ficou próximo da Vila Industrial, você deve ter visto nessa madrugada um fogaréu. E a galera perguntando, nossa, pegou fogo na Vila Industrial. O que aconteceu por lá? Vamos trazer informação com o Fábio Oliveira ao vivo, que está direto lá da Vila Industrial, né, nas proximidades da Vila Industrial, para trazer mais informações para a gente. Primeiramente, um ótimo dia para você, Fabião. É isso, Júlio. Grande abraço para você, para quem acompanha aqui o nosso Campinas. Excelente terça-feira. Né? Próximo aqui a Marginal Pissarra, próximo à Vila Industrial, próximo a vários bairros bem famosos aqui de Campinas. E esse acidente, né? Esse incidente aconteceu na madrugada aí desta terça-feira, por volta de 1h da manhã. Né? Alguns moradores, claro, se assustaram aqui com o fogo, né? Muito fogo, muitas chamas. E claro que isso acabou sendo acarretado pelos fortes ventos que atingiram aqui nesta madrugada. Juntamente, né, muitos prédios nós temos aqui bem próximos, bem ao entorno onde nós estamos aqui, e esses moradores desses prédios, né, acabaram aqui filmando, registrando essa ocorrência que aconteceu. O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente, né, chegou rapidamente por volta de 10 minutos aqui até o local e com isso, né, onde nós estamos aqui, existem aqui pelo menos 3 residências, né. Nós vamos entender melhor aqui, convidar um morador aqui conversar com a gente, ele que vai explicar um pouquinho melhor. Ele mora inclusive aqui bem próximo onde aconteceu todo esse incêndio, né? Queria que o senhor explicasse pra gente, bom dia primeiramente, queria que o senhor explicasse pra gente como é que aconteceu tudo isso. Primeiramente eu estava dormindo, em torno de 1h10 mais ou menos, eu escutei uma explosão. Fora percebi chamas, mas já tinham acionado o corpo de bombeiro. Uns 10 minutos mais ou menos os caminhões do corpo de bombeiro chegou, graças a Deus conseguiu controlar as chamas. E aqui nesse terreno, né, quantas pessoas moram por aqui? Habita 2 famílias num lugar, mais uma no outro, que não estava na hora do incidente. E eu. Na hora que aconteceu todo esse fogo, o senhor estava aqui dentro da residência, é isso? Como é que foi tudo isso? Eu estava dentro da residência quando eu escutei o estrondo. E aí eu percebi as chamas. Mais moradores das residências ao lado aí acionaram o corpo de bombeiro. O corpo de bombeiros veio rápido, né? Em torno de 10 minutos chegou o contingente do corpo de bombeiro, deu uma evacuada na área, né? Tirou os moradores e começou o trabalho de contenção das chamas. A casa do senhor afetou alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Graças a Deus o bombeiro chegou bem rápido. Somente as casas do fundo mesmo, né? Só as casas do fundo. Ficou totalmente destruída. Certo. Ju, Uma parcialmente destruída, no caso. A gente estava conversando aqui agora com esse morador, né? E o que acontece? Nós fomos aqui, até agora há pouco na casa ao fundo ali. É claro que a gente não pôde entrar porque são outros moradores. E ali tem pelo menos alguns botijões de gás, né? Acho que foi por isso que deu início, né? A explosão, creio eu, foi dos botijões de gás. Certo. Então, o que acontece? Segundo alguns moradores aqui também da região, aconteceu logo em seguida, né, aconteceu o fogo e as chamas, já espalharam rapidamente, né? Em torno depois de uns 5 minutos da explosão, começou o fogo. Tá certo. Então, é isso, Julião. E para você ter uma ideia também, outras pessoas falaram com a nossa equipe de reportagem, inclusive nós temos uma testemunha que também presenciou tudo isso. Vamos ouvir. Um barulho imenso, uma bomba enorme. E aí eu saí, eu olhei para as câmeras da minha casa, que eu moro ali na Rio de Janeiro, e vi uma movimentação, né, do bombeiro. Saí para fora e olhei, tinha fumaça. Aí vim aqui para baixo, tá um fogaréu ali. Explodiu tudo. Você imaginou que seria reciclável ou seria outra coisa? Não, achei que era o banco ali em cima, né? Porque uma vez aconteceu, né, do banco explodir ali em cima. Daí foi aonde que eu saí aqui fora e me falaram que foi o reciclado que explodiu. Um bujão de gás, né, que explodiu ali no reciclado. Aí ficou mais tranquila. Fiquei mais tranquila. Mas foi um susto na hora. Oh, muito susto. Declaração importante e vem em torno daquilo também que a testemunha falou para o nosso repórter Fábio Oliveira, né, que está lá, está em loco neste momento,
acompanhando a movimentação, a situação. Claro que a gente acompanha de perto, né? Foi exatamente na rua Valdomiro Giomo, no Parque Itália especificamente, né? Que acabou acontecendo. Vila Industrial, né? A gente pode trazer aqui no Tá No Ar Campinas que esse acontecimento ocorreu na Vila Industrial. Isso, consequentemente, gente, faz com que a gente imagine, né, o susto que esses moradores passaram. Porque começaram a mandar mensagem, começaram a ligar para saber o que estava acontecendo na Vila Industrial. Porque olha a complexidade, o tamanho das chamas. Pô, tem botijão de gás, explodiu um botijão de gás. Tanto é que tanto uma testemunha quanto a outra relatou isso, trouxe isso, exatamente essa explosão, e posteriormente à explosão trouxe essas chamas que chamaram muita atenção ali pelos lados da Vila Industrial. O Fábio Oliveira está pronto para falar comigo? Tá na escuta? Porque é o seguinte, né, Fabião? Você vê que botijão de gás, explode botijão de gás, a gente tem um cenário bastante preocupante, né? Porque a gente não sabe a quantia que tem, mas ainda assim nós temos uma perspectiva de como ficou o local, né, Fábio? Exato, Júlio. Só para você ter uma ideia, né, nós tentamos conversar agora há pouco com o morador dessa casa que foi atingida aqui. Ele preferiu não conversar com a nossa equipe de reportagem. A gente respeita imensamente, né? A gente até solidariza com ele aqui. A gente entende a dor que deve estar sofrendo nesse momento. Então ele acabou passando por aqui, viu nossa equipe de reportagem, preferiu não conversar. A gente entende perfeitamente. Está tentando ali tirar algumas coisas, alguns pertences que sobraram, né? Porque, pelo que ele falou pra gente aqui rapidamente, não sobrou absolutamente, não sobrou quase nada, né? Algumas pequenas materiais ali, algumas peças de roupas que ele acabou encontrando por ali, que ele está tirando agora pela manhã. Mas, segundo informações aqui de algumas pessoas, Júlio, para você ter uma ideia, só para você ter uma noção de tudo que aconteceu. 1h da manhã, né? Muito fogo, muita fumaça. Os moradores aqui, um terreno, né, com pelo menos 3 famílias que moram por aqui. Um dos moradores acabou falando que acordou ali com calor imenso, fogo, fumaça dentro de casa e já saiu para ver o que estava acontecendo. E aí acabou que, claro, que assustou e muita gente acabou filmando. Um detalhe que chama atenção é que a Defesa Civil passou agora há pouco, né? A Defesa Civil acabou de sair daqui e acabou mostrando aqui, vendo a área como é que tá, vendo como é que tá, que funciona, se teve algum dano estrutural, enfim. E aí, esse caso foi passado agora há pouco para o pessoal da assistência, né, assistência social da cidade de Campinas, que estão chegando aqui nesse momento, né? Então a assistência social está chegando aqui nesse momento para conversar com o proprietário dessa residência, para encaminhar ele para algum outro local, para ver o que ele está precisando, enfim. A gente está acompanhando aqui esse caso de perto, né? Porque assim, Júlio, realmente, muitas pessoas passam aqui, solidarizam, traz um pouco de roupa, um pouco de comida, traz um alimento, enfim. Então isso acaba sendo benéfico, né, para esses moradores e toda a população que acaba ajudando, passando por aqui, se solidarizando com a situação que está acontecendo aqui de momento. Júlio. Inclusive, Luiz, pode deixar essa imagem mesmo, que ilustra bem o que a gente está trazendo. Né? Vamos até findar as energias das nossas imagens aéreas, né? Vamos até findar as energias do nosso drone. Mas olha a complexidade do que a gente está falando, ó. Você imagina a imensidão das chamas. Ali a gente está vendo, Fábio, pela imagem do drone, veículo destruído, casas, terrenos completamente destruídos ali pelas chamas. As chamas foram muito altas, né? E isso traz uma noção de como foi essa explosão e depois se espalhou as chamas. A sorte, na verdade, vamos trazer como sorte, é que não foi uma noite de muito vento, porque nós temos um mínimo de noção de saber que a gente tem, né, com o vento, uma complexidade ainda maior para um trabalho do Corpo de Bombeiros. Quantos carros de Corpo de Bombeiros estiveram nessa ocorrência, Fábio? Júlio, segundo informações aqui de alguns moradores, pelo menos 3 carros do Corpo de Bombeiros passaram por aqui para atender essa ocorrência, né? Teve um deles que teve que reabastecer ali o caminhão rapidamente e acabou vindo aqui para controlar as chamas, né, Júlio? Só para a gente trazer mais informações do local, você está vendo aí imagens do nosso cinegrafista Marcos Gatti com o drone, né? Ele trazendo aqui essas imagens uma perspectiva do alto, né? Para você ter ideia do tamanho da destruição dessa residência, desse terreno, né? Então, aqui onde nós estamos é apenas a entrada
local, aqui apenas o começo do terreno. E como a gente falou, né, existem aqui pelo menos 1, 2, 3 portões, pelo menos 3 famílias que moram por aqui. E no fundo dessa residência onde o Marcos Gatti está mostrando nesse momento, ali moram 2 pessoas, inclusive uma delas acabou tendo uma certa resistência para sair durante as chamas, durante esse fogo que estava tomando conta do terreno. Essa pessoa demonstrou muita resistência e o Corpo de Bombeiros teve que usar ali, né, uma técnica para tirar essa pessoa de dentro da residência. Então o Corpo de Bombeiros entrou dentro da casa, acabou aplicando uma técnica e tirando essa pessoa para que essa pessoa não tivesse ferimentos mais graves, né, ferimentos maiores. Então essa pessoa foi trazida para fora por conta que ela não queria deixar a casa, viu, pegando fogo, falou, não quero sair, quero ficar dentro de casa. E aí então muitos moradores aqui já acabaram passando, acabaram até aplaudindo o próprio Corpo de Bombeiros, que fez esse trabalho excelente na noite de ontem. A gente falou sobre os vizinhos aqui, a vizinhança, né, Júlio? Onde nós estamos aqui, como eu disse, muitos prédios, né, muitas pessoas moram aqui, então acabou que foi muito alto o estrondo, né, que o morador acabou falando, de outro bairro. Outras pessoas vieram para entender o que estava acontecendo, vários estrondos o morador está falando aqui. Só para você ter uma noção, esse morador que falou com a gente aqui agora há pouco, ele disse o seguinte, que inclusive, né, algumas pessoas que viram, se sentiram, né, na cabeça, na consciência, solidarizaram com a situação. Essas pessoas, elas trouxeram já cobertas, roupas, enfim, alimentos. E aí esse morador que justamente perdeu toda a casa, ele foi dormir, né, em outro local. Como eu disse anteriormente, a assistência social chegando aqui nesse momento onde nós estamos para conversar com o morador. São 2 moradores que moram ali, 2 moradores que ficam nessa residência. Um mora na parte da frente, outro mora no fundo. E justamente esse que mora no fundo dessa casa que teve essa resistência de não querer sair da casa. Como eu disse, o Corpo de Bombeiros acabou aplicando uma técnica e tirando esse morador para não ter ferimentos mais graves, né, Júlio? Então a gente sabe que outras pessoas aqui, nós temos várias imagens, né, de pessoas que ficaram completamente assustadas, as pessoas que passam por aqui pelo Marginal Pissarrão, né, aqui é o Pissarrão, aqui chega próximo aqui ao São Bernardo, enfim, muitas pessoas passam por aqui, acabaram ficando assustadas. Aqui ao fundo nós temos o antigo Curtume também, que as pessoas conhecem bem. Então as pessoas que moram nessa região acabaram vindo até aqui para tentar entender um pouquinho do que estava acontecendo, porque se isso aqui espalha, meu amigo, a vegetação aqui tá seca, se isso aqui espalha também e acaba alastrando um pouco mais aqui, com certeza o prejuízo poderia ser muito maior. Bem colado aqui no muro onde nós estamos, tem um prédio, né? Tem um prédio bem grande aqui, que fica bem colado, e o fogo chegou bem próximo ali desse muro de proteção entre esse terreno e esse prédio aqui, bem aqui na Vila Saturna, Júlio. E coloca a imagem para mim do drone completa, enche a tela com a imagem do drone nosso. O Gatti me ouve, Fábio? Se ele me ouve, só me dá um ok, por gentileza, porque é o seguinte, né? Eu queria que o Gatti... Tá te ouvindo, sim. O Gatti, por favor, obrigado primeiramente pelas imagens, obrigado aí pelas informações do Fábio Oliveira. A gente continua falando sobre isso, vamos continuar nesse tema, né, até gastar as energias do drone, Gatti. Parabéns primeiramente pelo trabalho de sempre. Coloca uma amplitude do local, Gatti, mostra basicamente, né, um giro lá do alto e até voltar para o cenário de onde aconteceu o incêndio. Só para o nosso telespectador e eu também, né, termos uma noção de onde aconteceu. Porque nesse momento ali a gente está mostrando, e é o bairro da Vila Industrial, aqui na cidade de Campinas, um dos bairros mais antigos, um dos bairros mais conhecidos da cidade. Então, Gatti, se você puder mostrar um horizonte para a gente, né, até chegar nesse local, eu vou te agradecer. Se isso for possível, obviamente, né? Mostrar imagens aí de amplitude do bairro, né, da Vila Industrial. Depois você baixa mais uma vez as imagens para a gente ver. Exatamente, ó, o alinhamento, né? Você sabe que o entrosamento da equipe do Tá No Ar Campinas é fantástico. A equipe do Switcher, a equipe de externa, né? Repórteres, cinegrafistas. Perfeito, Gatti. É exatamente isso que eu pedi, é exatamente isso. Esse é o entendimento da equipe do Tá No Ar Campinas. Olha a amplitude, essa é a Vila Industrial, até o momento que o Gatti vai, mais uma vez, voltar para a cena do incêndio. Então, por isso que vocês aí da Vila Industrial, né, mandaram mensagem, ligaram, falando, olha, mas o que está acontecendo ali na Vila Industrial? O porquê que essas chamas são de onde? Porque a Vila Industrial, além de ser um bairro
muito frequentado, é um bairro que é possível e é visível em outras dimensões da cidade de Campinas. Mesmo nas madrugadas, deu para ver as chamas, porque as chamas foram muito altas. Divide tela com a imagem de arquivo que nós temos, ô Luiz, para a gente ter uma dimensão do momento em que as chamas estavam acontecendo, né? Porque foram várias explosões, como falaram agora há pouco os entrevistados, né? Tanto ontem à noite quanto também agora pela manhã, que o Fábio Oliveira está entrevistou agora há pouco. E o momento à direita do nosso monitor são imagens ao vivo do Alto de Campinas da Vila Industrial, né? Do trabalho de rescaldo já aconteceu, agora é só o cenário de destruição. Então, Fábio, quando a gente fala que o morador estava relutante em sair da residência, é porque é tão difícil a vida da gente hoje em dia, de você conquistar algo. O bem material hoje em dia é muito caro. E só o trabalhador, quem rala mesmo todos os dias, quem paga impostos, quem tenta sobreviver nessa selva que é a região metropolitana de Campinas, você vê tudo indo por chamas, você vê tudo queimando, tudo que você minimamente conquistou indo literalmente por chamas. É muito difícil, é um sentimento muito difícil. Então há essa relutância, por isso que precisa da solidariedade, por isso que precisa do apoio da população agora. Porque essa pessoa que basicamente perdeu tudo que tinha ali, ou grande parte do que tinha, ela está devastada agora. Porque trabalha muito, porque paga impostos, porque realmente sua sangue para poder sobreviver numa cidade que a gente fala uma das mais prósperas do Brasil, das mais caras também do Brasil. É difícil viver em Campinas, né? Minimamente que você ganha, você paga imposto, você compra, você vai no mercado, acaba rápido. Porque hoje em dia tudo subiu. Em 2026, mais uma vez nós tivemos aumento de impostos, aumento de combustível, aumento consequentemente de IPTU, aumento consequentemente de itens de mercado, aumento consequentemente de outros impostos que vão terminar no trabalhador. Então você vê tudo tudo virando cinzas, é muito difícil. É um trabalho psicológico, né, Fábio? Precisa de apoio de todo mundo e nesse momento, por exemplo, né, a gente tem a resiliência como chave principal para a pessoa seguir em frente, porque não é fácil não, né, meu amigo? Com certeza, Júlio, você acabou falando, né? É o seguinte, né? A pessoa acaba lutando, né, todos os dias ali, saindo para batalha, para comprar alguma coisa, e aí, como você disse, acaba tudo transformando em cinzas, né? Então, é claro que a pessoa fica resistente mesmo, né, de ver tudo aquilo sendo tomado pelas chamas. E como a gente sabe, né, Júlio, o fogo, ele acaba se alastrando muito rápido, né? O fogo se alastra muito rápido, né? Existem vários materiais que podem alastrar esse fogo, né? Tem pneu, tem também isopor, latas, enfim, muitos tipos de materiais que acabam alastrando rapidamente essas chamas aqui diante desse terreno. Só uma informação que acaba de chegar, a própria assistência social acabou de sair aqui do local, conversaram ali com o proprietário dessa residência, né? Vão encaminhar isso para prolongar um pouco mais, para ver o que vai ser feito, né? Se vai levar esse proprietário dessa casa para um albergue, uma ONG, alguma coisa do tipo. Mas, a princípio, né, Júlio, o que você está vendo nas imagens do Marcos Gatti aqui, essa casa não tem mais nenhum tipo de condição, a casa está totalmente ali danificada, casa lacrada, não tem nada, né? Nada, absolutamente nada sobrou dentro dessa residência, apenas, como o próprio morador disse, apenas cinzas ficaram nessa casa, né? E as marcas do fogo aí que acabou se alastrando rapidamente, né, aqui na Vila Satúrnia. A gente fala da Vila Satúrnia, a Vila Industrial, a gente fala também aqui de São Bernardo, são bairros bem tradicionais de Campinas, muito tradicionais de Campinas, são bairros muito conhecidos, né, aqui da região. Então, muitas pessoas aqui ao entorno, né, desses bairros aqui, essas pessoas são pessoas mais antigas, né, que moram aqui há muito tempo, e claro que quem está chegando agora nos prédios aqui ficaram mais assustadas, né? A gente estava conversando agora há pouco com uma outra moradora aqui na parte de cima do São Bernardo, que ela estava a pelo menos 3, 4 quilômetros de distância aqui do local, e ela ouviu
um barulho muito grande, né? Ela não sabia dizer ao certo o que estava acontecendo. E ela disse que imediatamente ela começou a ver ali fumaça, já começou a ver o laranja, né? O vermelho do fogo. E aí imediatamente ela já teve que sair na rua por volta de 1h da manhã, porque ela já ficou querendo saber o que aconteceu. Porque ela falou que já passou por uma situação parecida e ela não queria que ninguém passasse por esse tipo de situação. Ou seja, ela em 2023, o carro dela acabou pegando fogo na garagem da casa dela. E aí ela saiu rapidamente da casa dela, veio até aqui para prestar algum tipo de ajuda, algum tipo de socorro para quem estava precisando. Inclusive ela acabou falando, né, que na noite de ontem ela trouxe algum tipo de alimento, trouxe água, trouxe também cobertores e trouxe roupas para essas pessoas que aqui estavam. Algumas pessoas também passaram por aqui agora há pouco oferecendo cobertores, oferecendo alimentos, enfim. Porque nesse momento, né, Júlio, quando a casa fica somente cinzas, né, o que sobra, né, da residência, né, o momento de solidariedade é o que fala mais alto. Então, perder ali o local onde você dorme, uma cama, perder o local, perder suas roupas, isso acaba pegando muito, né? Muito essas pessoas. Então, momento oportuno para essas pessoas aqui de vários outros bairros de Campinas ajudarem também essas pessoas que acabaram perdendo tudo diante dessas chamas que atingiram aqui no bairro Vila Satúrnia, na cidade de Campinas. Para você, mais uma vez, se localizar, Vila Satúrnia fica aqui bem próximo ao Marginal Pissarrão, bem próximo também aqui ao São Bernardo, próximo ao Parque Industrial, próximo também aqui à Avenida Prestes Maia, então tá bem próximo aqui à Vila Satúrnia, né? Um bairro conhecido também da região de Campinas. Júlio. Fabião, a gente volta a falar sobre o tema, né, para a audiência rotativa aqui da RFTV. Voltamos a falar sobre o tema daqui a pouquinho, onde você vai trazer 2 temas, né? A rescaldo desse incêndio que acabou acontecendo e também notícia da cidade de Indaiatuba. Vamos sair com a imagem do drone desse link? Coloca a imagem do drone, se for possível, se ainda estiver ao alto. Já agradecendo as informações do Fábio Oliveira inicialmente. Ô Gatti, vou pedir para você mais uma vez fazer aquele esquema de mostrar o horizonte até o local desse incêndio. Vamos lá, ó. Tudo isso aí fica na proximidade da Vila Industrial. Marcos Gatti, nosso cinegrafista, piloto do nosso drone lá do alto, mostra basicamente a Vila Industrial aqui na cidade de Campinas. Ressalto aqui um dos bairros mais antigos da cidade, onde nessa madrugada você acabou, né, você que estava aí nas madrugadas, da 1h da manhã em diante, podendo observar chamas muito altas dessa região. E foi exatamente neste ponto que o nosso cinegrafista Marcos Gatti está mostrando. Mais uma vez, divide tela comigo com as imagens anteriormente, Luiz. Aí, ó, foi exatamente neste ponto, gente, onde teve trabalho do Corpo de Bombeiros, onde ressalto aqui, que foi informação, inclusive, do nosso querido Fábio Oliveira, ninguém se feriu. O que mais importa no momento de crise, no momento em que os ânimos estão aflorados por conta desse incidente, dessas explosões, né, dos botijões de gás, né, ninguém se feriu. É o que mais importa, a integridade física da pessoa. Por mais difícil que seja ouvir isso agora, para a pessoa que perdeu tudo, para a pessoa que vai precisar de ajuda, de roupas, de móveis, ajuda financeira, por mais difícil que seja ouvir isso, a integridade física sendo mantida é uma grande notícia, é uma bênção. Acredite nisso. É claro que bem material, a gente sua sangue para conseguir, é difícil, mas se a integridade física e a saúde for mantida, a vida dá e abre outras portas também para que a gente possa, para que nós podemos nos reerguer. É o trabalho de resiliência nesse momento, o de acreditar, o de seguir em frente, porque coisas assim, dessa forma, infelizmente acontecem todos os dias. Mas enquanto não é com a gente, nós infelizmente acabamos não acreditando. Agradecendo aí o trabalho do Marcos Gatti, do nosso querido repórter Fábio Oliveira. Obrigado aí a nossa dupla da manhã.